do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé Católica. Bom, meus irmãos, no vídeo de hoje a gente vai tratar de um assunto muito recente, que foi muito comentado nas últimas 2 semanas, que foi sobre a notícia de que o Vaticano havia autorizado o batismo de transexuais. Como é que essa notícia foi vinculada nos meios de comunicação? Vou mostrar uns prints a vocês aí. O primeiro print é aqui do Vatican News. Como é que ele está? Pessoas transexuais podem receber o batismo. O Vatican News é o site de notícias oficial do Vaticano. Lá na CNN, como é que ele saiu? O Vaticano diz que pessoas trans podem receber batismo e testemunhar em casamentos religiosos. Aqui embaixo tem, em resposta às questões de um bispo brasileiro, a entidade consentiu ainda com a possibilidade de participação em batismo como padrinhos e madrinhas. E ali no Poder 360, eles colocaram a foto do Papa Francisco, né? Pessoas trans poderão ser batizadas e testemunhar casamentos. Vaticano fez a afirmação depois de ser questionado pelo bispo brasileiro José Negri. Bom, pessoal, essas notícias foram vinculadas aí, caíram como uma bomba, falou sobre isso o tempo todo, pelo menos durante uma semana. E aí o que aconteceu? Eu fui atrás do documento. Inicialmente esse documento estava todo em italiano, eu traduzi, depois eu consegui esse documento em português. Tá? O que aconteceu foi o seguinte, no dia 14 de julho desse ano, o bispo de Santo Amaro, Monsenhor José Negri, tá bom? Ele mandou uma carta fazendo questionamentos ao Vaticano. Isso é muito comum entre os bispos, para saber que tipo de ação tomar em coisas que não estão bem definidas, fazendo algumas perguntas para a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, que é o órgão da igreja responsável pela pureza da fé católica, e que no momento está na mão de um cardeal, que já há várias reportagens sobre isso, um cardeal de opiniões polêmicas dentro da igreja. Tá bom? Tem vídeo do Centro Dom Bosco explicando que cardeal é esse, que era amigo do Papa Francisco e foi colocado lá. Essa resposta chegou agora, tá, no mês de novembro, foi divulgada e gerou essa bomba, esse burburinho gigantesco na mídia. Tá? E foi divulgado da seguinte forma: Papa, agora você é transexual, homossexual, pode se batizar, não é mais pecado. Não é mais pecado, pode se batizar, que maravilha, está aberto agora, o Vaticano continua aí abrindo as portas aí para a modernidade, para o progressismo, que maravilha. A pergunta é, quem foi que realmente leu esse documento? A gente está tendo pessoas que estão escandalizadas com o documento ao extremo e não leram, e pessoas que estão passando pano para o documento. Não, mas aí veja, não, tá tudo bem, isso aí é a mídia que está distorcendo as coisas, não sei o quê. O que foi que eu fiz? Eu peguei o documento, li, reli várias vezes, dei uma observada, tomei todo o cuidado. Acredito que o que eu pude entender do documento está correto, tá bom? Está correto. Vi comentário, inclusive, do padre José Eduardo, que é um muito inteligente teólogo. Ele dizia, inclusive, que esse documento ele não muda substancialmente a doutrina e a moral da igreja sobre a questão homossexual. A gente vai falar sobre isso agora. Fiz várias anotações, está aqui, vocês estão vendo. Tá? Fiz série de verificações e decidi fazer esse vídeo para tentar sanar a confusão que esse documento gerou e fazer as críticas ao documento, que esse documento é merecedor de inúmeras críticas. Tá bom? Então vamos analisar o documento agora e depois tem alguns comentários. Então, vamos acompanhar agora o início do documento. O documento está em italiano, mas foi traduzido conseguiu uma tradução boa para o português, tá bom? Eu tinha traduzido, mas achei uma melhor. Como é que o documento começa? Vamos lá. Em 14 de julho de 2023, esse dicastério recebeu uma carta de Monsenhor José Negri, bispo de Santo Amaro, no Brasil, contendo algumas questões a respeito à possível participação nos sacramentos do batismo e do matrimônio por pessoas transexuais e pessoas homoafetivas. Depois, no estudo sobre o assunto, esse dicastério respondeu da seguinte forma. Aí está o título: Respostas do dicastério à Sua Excelência Dom Negri. Vamos lá. As seguintes propostas
repropõem substancialmente os conteúdos fundamentais do que já foi afirmado no passado sobre o assunto por esse dicastério. Então ele está dizendo o seguinte, que houve uma consulta anterior. Essa consulta foi feita quando? No dia 21 de dezembro de 2018. Não encontrei esse documento na internet, tá, pessoal? Infelizmente também não encontrando. Mas ele está dizendo o seguinte aqui, preste atenção, que a gente está destrinchando esse documento. Ele está dizendo que as respostas que ele vai dar aqui, elas possuem a mesma substância, quer dizer, falam a mesma coisa, partem do mesmo princípio que o documento de 2018, tá? Outra coisa, esse documento de 2018, o título dele era Nota Reservada sobre algumas questões canônicas inerentes ao transexualismo, tá? Vamos lá. Ponto 1, primeira pergunta. Um transexual pode ser batizado? Aí vem a resposta dele. Um transexual, mesmo que também tenha se submetido a um tratamento hormonal e a uma cirurgia de redesignação sexual, pode receber o batismo. Primeiro, entender que você não tem como mudar o sexo de uma pessoa, isso é impossível, tá? Homens são XY, cromossomos X, cromossomos Y, e a mulher XX. O que acontece numa pseudocirurgia de mudança de sexo é uma mutilação dos órgãos sexuais. Tá? Tratamento hormonal, então isso não muda, você continua sendo um homem apenas com aparências externas de uma mulher. Tá? Simplesmente isso, não existe cirurgia de mudança de sexo, existe cirurgia de mutilação dos órgãos sexuais, que não mudam você continua sendo um homem, até um ateu consegue perceber isso, você não consegue mudar os cromossomos dessa pessoa. Tá? Vamos lá. Pode receber o batismo nas mesmas condições dos outros fiéis. Pausa. Gente, que condições são essas? A gente vai para o Código de Direito Canônico, número 865, para a gente ver quais são as condições para receber o batismo. Eles são as mesmas dos outros fiéis. Vamos lá. O que diz lá no cânon número 865? Para que o adulto possa ser batizado, requer-se que tenha manifestado a vontade de receber o batismo, que esteja suficientemente instruído sobre as verdades da fé e as obrigações cristãs, e agora veja, e que tenha sido provado por meio de catecumenato na vida cristã, seja também admoestado para que se arrependa dos seus pecados. Então, essas são as condições para que você possa receber o batismo. Ele disse que os transexuais podem receber o batismo nas mesmas condições dos outros fiéis. Aí vejam só, Jerry, um transexual pode receber o batismo? Resposta, pode. Ele pode, contanto que ele tenha se arrependido dos seus pecados e se convertido. Isso vale para todo mundo. Você é um adúltero. Um adúltero pode receber o batismo, alguém que cometeu adultério, pode se ele se arrepender. Tá certo? Um assassino pode receber o batismo? Pode se ele se arrepender sucessivamente. Vale para um transexual também. Só que aqui não fala isso. Então primeira coisa, que isso aqui passa uma mensagem de que você pode ser um transexual assumido e receber o batismo sem nenhum problema. Quando o Código de Direito Canônico ele fala claramente a necessidade do arrependimento dos pecados e catecumenato. O que é catecumenato? Precisa de um tempo de preparação. Diferente de uma criança que você faz uma preparação com os pais, que é curta, aquela criança não tem como receber essa preparação se ela for um bebê. No caso de um adulto, não. O batismo tem que haver um período de catecumenato para preparar ele para ele receber o batismo. Entendeu? Mas aqui dá a entender, se você olhar, como se você pudesse receber e continuar sendo um transexual assumido. Tá bom? Vamos lá. Se não houver situações em que haja risco de gerar escândalo público ou desorientação dos fiéis. Aí é coisa muito confusa, veja. Se uma pessoa é transexual, se arrepende dos seus pecados, pede perdão a Deus e pede o batismo, e testemunha, eu mudei de vida, abandonei o pecado e tal, por que isso ia causar escândalo público ou desorientação dos fiéis? Vai causar se ele, sendo transexual, permanecer naquela condição. O catecumenato é para isso, é para você preparar aquela pessoa, você tem que deixar, tá? Mas eu fiz cirurgia de mudança de sexo, não sei o que, não tem problema. Você se arrepende do que você fez, você não tem como desfazer aquilo ali, entendeu? Mas você pode iniciar uma nova vida daqui para frente.
Mesmo que no caso do homem que tirou os órgãos sexuais, ou a mulher fez um implante de seja o que for lá, tirou o seio e tal, bom, a marca vai ficar, mas você por dentro você vai ser uma nova pessoa. Por que geraria escândalo? Então o documento dá a entender que a pessoa pode continuar vivendo aquele tipo de vida que ela está vivendo. Tá? No caso de crianças ou adolescentes com problemáticas de natureza transexual, qual seria a problemática de natureza transexual? Seria uma confusão que a criança está na cabeça? Seria isso o problema? Tá? Existe no passado, isso era considerado uma doença. Tá? Era disforia de gênero. Tem que ser tratada. Se bem preparados e dispostos, beleza, preparado e disposto, abandonou o pecado, está consciente que ele tem que viver de acordo com o sexo biológico que ele tem. Se é homem, vai ver como homem, é mulher, tem que ver como mulher. Tá? Ou pelo menos se a pessoa tem aquela tendência, ele tem que, vale para ele a moral da igreja sobre os homossexuais. Se a pessoa de repente tem algum problema e diz, poxa, eu sei que eu sou homem, mas me sinto mulher. Então você vai ter que conviver com essa cruz, pedir a graça de Deus para você poder se libertar disso. Tá? Mas não você sou um transexual assumido e vou viver isso. Então você está em estado de pecado. Podem receber o batismo. Vamos lá. Ao mesmo tempo, é preciso considerar o que se segue, especialmente quando houver dúvidas sobre a situação moral e objetiva em que uma pessoa se encontra ou sobre suas disposições subjetivas em relação à graça. Bom, você pode ter uma situação em que o batismo, a pessoa vai pedir o batismo, você tem dúvidas sobre realmente, será que ela sabe realmente o que é o batismo? Ela realmente quer o batismo? Por que ela está fazendo isso? Né? Ela tem consciência das obrigações que ela tem que ter? É para isso que existe o catecumenato de adultos. Tá? É para isso que existe o catecumenato de adultos. Agora, se a pessoa mentir o tempo todo, o padre não tem culpa. Mas o catecumenato tem que frisar isso. Você precisa deixar o pecado, você tem que abandonar tudo isso. Tá? No caso do batismo, a igreja ensina que quando o sacramento é recebido sem arrependimento pelos pecados graves, o sujeito não recebe a graça santificante, embora receba o caráter sacramental. O catecismo afirma: essa configuração a Cristo e à igreja, realizada pelo Espírito, é indelével, fica para sempre no cristão como disposição positiva para a graça, como promessa e garantia da proteção divina e como vocação para o culto divino e para o serviço da igreja. Isso aqui está lá no número 1121 do Catecismo da Igreja Católica. Aí fala aqui, Santo Tomás de Aquino ensinava, de fato, que quando o impedimento à graça desaparece em alguém que recebeu o batismo sem as devidas disposições, o próprio caráter é uma causa imediata que dispõe a acolher a graça. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo que a pessoa pediu o batismo, recebeu o batismo, mas não estava arrependido dos seus pecados. Ou pelo menos ele não estava discernindo tão bem ali que tipo de vida ele deveria ter após o batismo. Então, num caso como esse, vamos supor, a igreja foi lá, batizou um índio, batizou um pagão e tal, e o cara depois continuou fazendo as besteiras dele lá tal, e pergunta, esse batismo foi válido? Se ele pediu o batismo, né, se o batismo acontece utilizando-se a matéria certa, no caso água, o ministro certo, o sacerdote ou alguém que possa fazer isso, que é autorizado. No caso do batismo, um leigo pode batizar em condições de emergência. Né? Você tem a fórmula certa, que batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E existe a vontade daquele que está recebendo o batismo de o receber, tá? Além também da vontade daquele que está batizando, querendo fazer aquilo que Cristo quer, o batismo é válido. Só que como a pessoa não está arrependida, a graça santificante, os dons do Espírito Santo que devem santificar aquela pessoa, não vai ter ação nenhuma naquela vida. Mas, com o tempo, se essa pessoa de repente se arrepende, poxa, agora eu entendi o que realmente eu bati e me arrependo. Então ela já está com o selo do batismo lá, de filha de Deus ali. Só que ela não está na amizade com Deus. Então, a partir do momento que ela se arrepender, ela pode se confessar e ser reinserida na vida da graça. Apenas quer dizer que o fato da pessoa não estar plenamente arrependida dos seus pecados, mas tem apenas a vontade de receber o batismo, isso não invalida o sacramento. É isso que ele está falando, tá? Aí ele cita também o seguinte aqui, Santo Agostinho. Santo Agostinho de Hipona recordava essa situação dizendo que, mesmo que o homem caia no pecado, Cristo não destrói o caráter por ele recebido no batismo e busca o pecador no qual está impresso esse caráter que o identifica como sua propriedade. Não, beleza, mas Santo Agostinho aparentemente está dizendo aqui que, uma vez que eu fui batizado e eu volto a pecar, né, o meu batismo não é anulado pelo meu pecado. Claro, é por isso que tem o sacramento da confissão, né, que exige que o sacramento da confissão, sim,
Você só pode ser absolvido se realmente tiver um arrependimento verdadeiro. Tá? Vamos lá. Mais à frente, aí vamos lá, citar o Papa Francisco. Assim, podemos compreender porque o Papa Francisco quis ressaltar que o batismo é a porta que permite a Cristo Senhor habitar a nossa pessoa e a nós imergirmos no seu mistério, certo? Isso implica concretamente que nem sequer as portas dos sacramentos se deveriam fechar por qualquer razão. Claro, mas o que você viver na sodomia, cometendo pecados gravíssimos contra a lei natural, é qualquer razão? Tá? Você não vai impedir o batismo porque a pessoa não é santo. Mas se a pessoa está num grave pecado de sodomia, se a pessoa não está cometendo um pecado mortal, isso vale sobretudo quando se trata daquele sacramento que é a porta, o batismo. A igreja não é uma alfândega, é a casa paterna, onde há lugar para todos com a sua vida fadigosa. A igreja não é uma alfândega para estar tentando verificar cada pecadinho, mandar uma pessoa fazer entrevista, investigar a sua vida. Mas a pessoa tem que ter um mínimo de condição para poder receber o sacramento, ou você está jogando pérolas aos porcos. Tá bom? Então, mesmo quando restam dúvidas sobre a situação moral objetiva de uma pessoa ou sobre suas disposições subjetivas em relação à graça, nunca se deve esquecer esse aspecto da fidelidade e do amor incondicional de Deus, capaz de gerar também com o pecador uma aliança irrevogável, sempre aberta a um desenvolvimento, igualmente imprevisível. Aí está aqui, ó. Isso vale até mesmo quando não aparece de modo plenamente manifesto no penitente um propósito de emenda. O catecumenato é para quê? É para isso. Tá? A pessoa pode receber um batismo, por ignorância, permanecer em alguns pecados ali, mas é por ignorância. O cara é um adúltero, ele chega lá, quer receber o batismo, olha meu padre, você cometeu adultério à toa, estou com uma amante aí e tal. Ah não, mas coitadinho, depois ele se emenda. Não, você tem pecado mortal. Não, mas resolva, depois você volta, eu não posso batizar você. De jeito nenhum. Quando o padre tem alguma dúvida e não tem como investigar, não tem como adivinhar o que está no coração de uma pessoa. Tá bom? Mas ela tem que mostrar o mínimo de arrependimento. Porque muitas vezes a previsibilidade de uma nova queda não prejudica a autenticidade do propósito. Claro, todo mundo vai acabar caindo em algum momento. Nem que seja pelo pecado venial. Mas aí existe o sacramento da confissão, porque o documento é tão confuso muitas vezes. Em todo caso, a igreja sempre deverá recordar que se vivam plenamente todas as implicações do batismo recebido, que deve ser sempre compreendido e desdobrado dentro do caminho da iniciação cristã. Claro, aí você evangeliza aquela pessoa durante o catecumenato, para que a pessoa entenda o que são os 10 mandamentos, o que é pecado mortal, venial, né? É a vida de santidade, que ela tem que abandonar o pecado, tudo isso daí. Segunda pergunta. Um transexual pode ser padrinho ou madrinha de batismo? Vamos lá. Sob determinadas condições. Quais condições? Ele não diz. Pode-se admitir a tarefa de padrinho ou madrinha um transexual adulto que também tenha submetido a um tratamento hormonal e a uma cirurgia de redesignação sexual. Beleza. Pergunta novamente. Ele se arrependeu? Ele mudou de vida? O documento não fala isso. Quem lê entende que aqui se refere a uma pessoa que está vivendo uma vida de sodomia. Sodomia, ou acho que o transexualismo é uma coisa correta quando é um grave pecado contra a lei natural. Contudo, como essa tarefa não constitui um direito, a prudência pastoral exige que ela não seja permitida se houver perigo de escândalo, de legitimações indevidas ou de uma desorientação no âmbito educativo da comunidade eclesial. Repito mais uma vez, se a pessoa pode ter feito a cirurgia de mutilação sexual dele, não interessa o que ele fez. Se ele se arrependeu de verdade e testemunhou isso, então não há motivo para ter escândalo com a comunidade. Tá? A não ser que ele tenha mudado de vida e tomando remédio, ó, aquilo é fulano, ó. Fulano não estava vivendo com outro homem ali, ou a mãe estava vivendo com outra mulher, agora está recebendo o batismo, tudo, de repente ele não quer testemunhar, talvez tenha que ser feito de uma forma mais privada. Mas se a pessoa foi lá, ó, puxa vida, ó, fulano mudou de vida, meu Deus, que coisa linda, agora ele recebeu o batismo. Então não há motivo para escândalo. Né? Então ele diz que pode ser padrinho. Pessoal, padrinho e madrinha de batismo, as condições, às vezes as condições são mais exigentes do que padrinho, do que um pai e uma mãe, tá?
Porque pai e mãe, você não tem como escolher, mas padrinho e madrinha sim. Então, lá no Código de Direito Canônico, número 87, Canon 872, quais são as obrigações de um padrinho e madrinha? Vamos lá. Ao batizado, enquanto possível, seja dado um padrinho, a quem cabe acompanhar o batizando adulto na iniciação cristã, e junto com os pais, apresentar ao batismo o batizando criança. Cabe também a ele ajudar que o batizado leve uma vida de acordo com o batismo e cumpra com fidelidade as obrigações inerentes. O padrinho, não é obrigado a ter um padrinho ou uma madrinha, pode ter os dois, mas apenas um só, tá? Embora que tradicionalmente colocam os dois, ele é aquele que é a testemunha do batismo e é aquele que deve se responsabilizar pelo batizado. No caso da criança, ele seria os pais, ele acompanha os pais no batismo. No caso de um adulto, tem que ser aquele amigo que vai levar você para Deus. Tem que ser uma pessoa de fé. Tá? Um doente não pode guiar outro doente. Chamam tem igrejas aí que chamam até protestante, tem gente de outra religião para ser padrinho de criança por pura consideração. E o padre miseravelmente deixa. Vamos lá. Canon 873. Admite-se apenas um padrinho ou uma só madrinha, ou também um padrinho ou uma madrinha. Tem que ter pelo menos um. 874. Para que alguém seja admitido para assumir o encargo de padrinho, é necessário que, preste atenção, seja designado pelo próprio batizando, por seus pais, ou por quem lhes faz às vezes, ou na falta deles, pelo próprio pároco ou ministro, e tenha aptidão para cumprir esse encargo. Um padrinho ou madrinha tem que ser casado na igreja, viver uma vida de fé, porque ele não pode dar aquilo que ele não tem. Então, como é que um transexual praticante, um homossexual praticante, ele pode ser padrinho ou madrinha? Ah não, ele fez isso já há muito tempo, já mudou de vida, abandonou, hoje ele está convertido, aí tudo bem. Mas o documento não fala assim. Vamos lá. Um transexual pode ser testemunho de um matrimônio? Resposta. Não há nada na legislação canônica universal vigente que proíba uma pessoa transexual de ser testemunha de um matrimônio. Vejam só, aqui é como se ele estivesse exercendo um positivismo jurídico, né? Você faz uma pergunta, o cara responde secamente, friamente. Não, a lei não diz isso. A lei não fala. É certo ou errado? Não, a lei não diz. Acabou. Minha nossa, vejam só. Ah, não há nada que diga. Claro, porque vejam só. Entendam. Um padrinho e uma madrinha de casamento é uma mera testemunha. Só que a partir do momento que eu tenho um sacramento que é testemunha alguém que vive no pecado, eu gero um escândalo. Eu gero um tremendo escândalo. Então, Jair, mas um transexual, um homossexual pode estar presente no casamento? Pode, sem problema nenhum. Pode estar presente no casamento, pode estar ali sentado normalmente, participar de tudo direitinho. Mas estando em pecado grave, ele não pode receber os sacramentos e também não pode ser causa de escândalo na igreja. Você está aqui, aí na hora que houve o casamento, na hora de assinar, está lá. Um homem vestido de mulher, uma mulher vestida de homem, estão lá assinando. Gera um escândalo para os fiéis. Ah, aqui está assim, é. Ah, tá bom. Gerando escândalo. Gerando escândalo. Número 4. Duas pessoas homoafetivas podem figurar como genitores de uma criança que deve ser batizada e que foi adotada ou obtida por outros métodos, como barriga de aluguel? Qual foi a resposta? Para que a criança seja batizada, deve haver a fundada esperança de que ela será educada na religião católica. Aí ele cita o canon 868, né? Cita o canon número 681. Vejam só, pessoal, o que acontece muitas vezes hoje? Hoje, infelizmente, no país, pares de homossexuais, primeira coisa que tentar explicar, não existe casal homossexual. Casal é macho e fêmea, ponto final. O que está existindo é uma redefinição da linguagem que muita gente está caindo. Ah, casal gay. Não tem casal gay. Tem pares de gays, tem pares de lésbicas, tem pares do que você quiser. Entre iguais você tem pares. Você não tem um casal. Primeira coisa é isso. Mas o que tem acontecido? Alguns vão lá, adotam a criança. Acabam adotando. É meu filho. Para não entender, tem dois homens e tem um filho. É nosso filho. Não foi gerado por você, foi gerado por uma mulher. Você adotou. Ou o que tem acontecido, que às vezes o homem vai lá, pega o sêmen, faz inseminação artificial, muitas vezes fora do Brasil, faz inseminação artificial na mulher, pega a criança e diz: é meu filho, realmente é seu filho. É seu filho,
Mas não foi gerado por você, foi gerado por uma mulher. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um caso aí que teve dois homossexuais, pegaram o sêmen de um, o sêmen do outro, inseminaram em 2 ovos, ou mais ovos, não sei, colocaram dentro da barriga de uma coitada, fora do Brasil, né, uma coitada lá, aí ela gerou as crianças, depois pegou as 2 crianças e trouxe para ele como filhos. São nossos filhos, como se um tivesse gerado, ou um dos dois tivesse sido a mulher e o outro o homem. Não, de forma alguma, vocês usaram o sêmen de vocês, obtido através de uma masturbação, né, para fazer a inseminação artificial na mulher e pegar aquela criança de volta. A mulher foi simplesmente uma chocadeira, uma incubadeira de uma criança. Foi isso que aconteceu. Tá? Então o que tem acontecido? A pergunta é, Jerry, se esse padre homossexual levar uma criança para ser batizada, ela vai ficar sem o batismo? Aí o que acontece? O documento diz que a criança, para ser batizada, tem que haver a fundada esperança que será reeducada na religião católica. Num ambiente em que você tem 2 homens vivendo juntos, 2 mulheres vivendo juntos, que tipo de visão de mundo essa criança vai ter? Dificilmente você vai ter um católico, não, realmente eles vão ensinar a rezar, a lutar contra o pecado. Não vai, pessoal. Como é que ela pode ter a garantia que vai ser criada na Igreja Católica, na fé católica, se os pais estão vivendo no pecado, não vão ensinar isso a ela? Faz algum sentido isso? Eu não vejo nenhum tipo de sentido nisso. Agora, vamos supor que tem a avó, um tio, alguma coisa, que foi lá, conversou com os 2, ou com as 2, e disse, ó, seguinte, vocês estão morando junto, sou adulto, posso fazer nada, mas é meu neto, ou é meu sobrinho, eu quero autorização para criar ele na Igreja Católica, do meu jeito. Eu me responsabilizo por ele. E os 2 concordam, então o padre pode ir lá, fazer acompanhar bem essa família, conversar com não são genitores, que eles não geraram nada, mas é os responsáveis pela criança, e dizer, ó, o batismo vai acontecer, vocês têm que prometer que vão deixar a sua avó, a tia, seja quem for, na Igreja Católica. Promete, pronto. No dia eles podem estar presentes? Podem. Mas para evitar de gerar escândalo, eles têm que ficar no canto deles, deixar que a avó se responsabilize e esteja próximo à pia batismal. Ficar presente ali você pode. Entendeu? Mas o documento, novamente, não diz isso. Uma pessoa homoafetiva e que coabita pode ser padrinho de um batizado? Vejam só, a palavra coabitar aqui, ela está estranha. Tá? Porque a palavra coabitar é você habitar com. Então, você pode coabitar na mesma casa que a pessoa, e você pode também estar tendo uma vida íntima com aquela pessoa. Então ele pergunta, uma pessoa homoafetiva que coabita pode ser padrinho de um batizado? Em que sentido? Vamos dar uma lidinha. De acordo com o canon 874 do Código de Direito Canônico, pode ser padrinho ou madrinha quem tiver aptidão para isso e leve uma vida consentânea com a fé e o munus que vai desempenhar. Tá, 2 homossexuais morando junto, como é que eles podem ter uma vida de acordo com a fé que eles vão desempenhar? Não há condições, estão vivendo em estado de pecado. Tá bom? Só que a segunda parte dessa resposta é ainda mais confusa, mas vamos lá. É diferente o caso em que a convivência de 2 pessoas homoafetivas consiste não em uma simples coabitação, mas sim em uma relação monoxório. O que significa isso? Com aparência com os costumes de casados, estável e declarada, bem conhecida pela comunidade. É como se ele estivesse separando, pessoal. Ah não, mas esses 2 homens, 2 mulheres estão apenas morando juntos, mas não tem nada um com o outro. Ah, agora se por acaso eles estiverem juntos, tendo relações, vivendo como marido e mulher, aí é outra história, entendeu? Mas tá, é diferente em que sentido? Ele não fala. Será que faz sentido acreditar que vai ter 2 homossexuais morando juntos sem ter nada? Primeiro que já é um escândalo. Já é um escândalo. Vou pegar 2 homens que moram junto e 1 mulher que mora junto, para ser padrinho e madrinha, é um escândalo. A pessoa, como é que eles vão poder ensinar a fé cristã se eles não estão vivendo? Estão em estado de pecado mortal. Pessoas que não são casadas na igreja não podem ser padrinho e madrinha. Por que ele pode? Tá? Mais confusão. Em todo caso, a devida prudência pastoral, mais uma vez, exige que cada situação seja sabiamente ponderada para salvaguardar o sacramento do batismo e, sobretudo, a sua recepção, que é um bem precioso a proteger, por ser necessário para a salvação. Ele joga na mão do pároco, do bispo. Se for um padre fiel à igreja, ele não vai aceitar, sob o risco de
ser levado a arrumarem confusão, né? Como muitas vezes faz, arruma confusão, chama a televisão, sai no jornal. Aí se o bispo foi da teologia da libertação vai querer punir o padre, entendeu? Ao mesmo tempo, é preciso considerar o valor real que a comunidade eclesial atribui às tarefas de padrinho e madrinha, o papel que eles desempenham na comunidade e a consideração por eles demonstrada em relação ao ensinamento da igreja. Por fim, também se deve levar em conta a possibilidade de que haja outra pessoa do ciclo familiar que possa garantir a correta transmissão da fé católica ao batizando, sabendo que se pode assistir ao batizando durante o rito, não apenas como padrinho ou madrinha, mas também como testemunhas do ato batismal. Então, dizendo o seguinte, você pode pegar as pessoas transexuais apenas como testemunhas. Pessoal, como eu falei, mais escândalo. Por que ele tem que ser padrinho e madrinha? Por que não pode escolher outra pessoa? Outra coisa, vejam, quem tinha falado antes, que outra pessoa pode assumir do ciclo familiar a responsabilidade de transmitir a fé católica ao batizando. Verdade, foi o que eu expliquei agora. O que acontece? A igreja pode negar o batismo a alguém? Resposta, pode, quando não há certeza de que essa fé católica será transmitida em sua integralidade à criança. Vejam só, existe um documento, tá, da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, chamado Instrução sobre o Batismo de Crianças. O que ele diz lá na página 24, número 2? Deve-se estar na posse segura de garantias de que tal dom se possa desenvolver mediante uma verdadeira educação na fé e na vida cristã, de modo que o sacramento atinja a sua total verdade. Essas garantias são dadas normalmente pelos pais ou parentes próximos, embora possam ser supridas de diversos modos na comunidade cristã. Todavia, se tais garantias não são sérias, isso poderá constituir motivo para se adiar o sacramento e dever-se-á mesmo negá-lo, no caso de elas serem certamente inexistentes. Tá? Lá na página 25, número 30, também diz o seguinte, do mesmo documento: a igreja de fato não pode aceder ao desejo desses pais se eles não derem a garantia de que, uma vez batizada, a criança irá receber a educação católica e deve-se ter a esperança fundada de que o batismo dará os seus frutos. Então, repetindo o que eu falei, se apresentam padres homossexuais ou de transexuais querendo o batismo da criança, o que o padre faz? Ele não tem que rejeitar de imediato, mas dizer, olha, a questão é a seguinte, vocês estão com todo carinho, todo respeito, vivendo, isso é pecado, a igreja não aceita, a não ser que vocês se arrependem, mudam de vida. Não, mas quer batizar, pronto. Então, alguém da família ou a sua comunidade pode suprir de outros modos, a igreja deixa em aberto isso daí, tem que suprir essa necessidade de criar a criança da fé católica. Aí o padre tem que realmente, através de uma ação pastoral, encontrar um meio de resolver isso. Caso não haja essa certeza, ele tem que até negar o batismo mesmo. É batizar a criança, para a criança depois amanhã nem saber que foi batizada no futuro. E não duvidem, tá? Que muitos transexuais e homossexuais às vezes levam a criança para isso como uma forma de militância. Vou mostrar para vocês daqui a pouco alguns exemplos disso. Vamos para o final do documento. Sexto, uma pessoa homoafetiva e que coabita pode ser testemunha de um matrimônio? Tá, coabita em que sentido? Tá, apenas convive junto, apenas a pessoa está tendo relações sexuais, o que quer dizer aqui? Resposta, não há nada na legislação canônica universal vigente que proíba uma pessoa homoafetiva e que coabita de ser testemunha de um matrimônio. Vejam só, mais uma vez, o legalismo canônico, mais uma vez. Então, a primeira pergunta, né, no item 3, perguntava se um transexual pode ser testemunho de um matrimônio. A gente respondeu. No segundo aqui, uma pessoa homoafetiva. Dois homossexuais podem? Não tem nada no Código de Direito Canônico. Aí a pessoa vai subir lá, 2 homens, 2 mulheres, tá? Para ficar fazendo assinatura lá. E a comunidade toda horrorizada quando está vendo aquilo ali. Ou pior, não, então agora pode, né? Agora pode? Então tá bom, a igreja está mudando, né? Que coisa interessante a igreja está mudando. Então, pessoal, o documento, acredito que eu fiz uma interpretação correta dele, ele muda substancialmente a doutrina e a moral da igreja sobre a questão homossexual e transexual? Não, ela não muda. Até o padre Eduardo, como eu falei, já falou sobre isso. Mas o documento, ele deixa uma série de brechas, tá, para uma interpretação dúbia. Então você vai ter padres e bispos fazendo
batismo de transexuais e homossexuais que não estão arrependidos, que estão vivendo com a outra pessoa como se fosse um casamento, e vão alegar que esse documento permite que isso aconteça. Padres fiéis à igreja poderão também usar, da forma como o documento está redigido, ele pode dizer, ó, tem condições aqui que me permitem que eu não aceite o batismo dessa pessoa, porque essa pessoa não tá mostrando que está arrependida. Então o documento ficou em aberto. Como é que foi divulgado na imprensa? Agora o Vaticano liberou geral. O que devia ter acontecido por parte da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé? Emitido uma nota explicativa e dizer, não, a gente não disse que está permitido aberta a tempo, a pessoa tem que se arrepender e tal. Isso aconteceu? Não aconteceu. Dá a entender que o documento foi feito para deixar as coisas em aberto. E pessoal, no atual pontificado, a gente precisa entender, eu falo daqui a pouco sobre isso, mas no atual pontificado, a quantidade de declarações que têm sido feitas de maneira dúbia, deixando brecha para uma série de má interpretações, ela é gigantesca. A gente não consegue negar isso mais. A gente não consegue negar isso mais. E veja, isso aqui é um problema, já é antigo. Já é antigo. Vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês de problemas que vêm acontecendo. Primeiro, lá na Argentina, aconteceu o seguinte caso. Está aí aparecendo para você essa reportagem do dia 5/4/2014. Está aí a comunista Cristina Kirchner, do lado do Papa Francisco, né? Dizendo o seguinte: Igreja Católica Argentina batiza filha de lésbicas. Kirchner é madrinha. A comunista, uma mulher abortista, defensora de casamento gay, madrinha de uma criança. Primeiro batismo desse tipo no país foi visto como um gesto de abertura. O presidente não foi e enviou um funcionário do governo em seu lugar. Olha a madrinha de batismo, que coisa maravilhosa. Corrupta, mulher corrupta, claramente corrupta, defensora do aborto, defensora de casamento gay, por aí vai. Mas ela é madrinha, tá? A Igreja Católica Argentina batizou nesse sábado a filha de um casal de lésbicas, em uma cerimônia que teve como madrinha a presidente Cristina Kirchner. Foi o primeiro evento desse tipo no país, visto como um gesto de abertura da instituição conduzida pelo Papa Francisco. Nascida em janeiro, depois de ser concebida por fertilização assistida, eu acho que o nome é esse, recebeu o sacramento na Catedral de Córdoba, com autorização do arcebispo Carlos Núñez, e teve como madrinha aquela que mais apoiou a lei que permitiu o casamento entre Karina Villarroel, 32 anos, e Soledad Ortiz, em 2013. O que aconteceu lá? Está aí a foto do batismo. Você vê que tá duas mulheres, ainda deram um beijinho dentro da igreja. Que coisa, que ação pastoral inclusiva. Vão mudar de vida? Vão não. Estão arrependidos? Estão não. Está aí a situação. Tá bom? Vamos para outro caso aqui. Aqui no Brasil. Mesmo ano, 30/11/2014. Vamos lá. Igreja abençoa filhos biológicos de casal gay. Empresários homossexuais do Rio festejaram o batizado dos gêmeos do Cristo Redentor. Ainda conseguiram batizar no Cristo Redentor. Vamos lá. Aos 20 anos, o capixaba Roberto de Souza Silva se reconheceu homossexual. Católico desde criança, procurou a igreja para se confessar. Aí veio o escândalo. O padre então lhe disse: você tem que ser feliz. Eu posso usar esse argumento para um monte de coisa. Eu estou querendo trair minha esposa, você tem que ser feliz. Eu estou precisando roubar, você tem que ser feliz. Faça aquilo que lhe deixa feliz, porque não tem céu, não tem inferno que vale esse mundo. Um padre que fez isso cometeu um gravíssimo pecado. Pegou uma alma que ele poderia ter ajudado a colocar no caminho da salvação e jogou no caminho do mal. Beto, agora com 32 anos, subiu as longas escadarias do Cristo Redentor no último domingo para levar os gêmeos Valentim e Nathalie para ser batizados. Os bebês que completam 3 meses hoje são filhos biológicos dele e do paranaense Marco Aurélio Dias, 33 anos. Fruto de inseminação artificial feita nos Estados Unidos. É o primeiro casal gay brasileiro a ter filhos gerados em uma mesma barriga de aluguel, com sêmen de ambos os pais. Tá a entender que nossos filhos, homens não geram filhos, eles fecundam a mulher. Mas pegaram o sêmen de um, o sêmen de outro, fertilizaram talvez 2 ovos, não sei, colocaram no ventre de uma coitada, aí ela gerou os filhos feito incubadora, entregou os filhos para eles e o trabalho está feito. Aí foram lá para o Cristo Redentor. Tá aí a foto do batismo no Cristo Redentor. A minha pergunta: será que se você quiser batizar seus filhos no Cristo Redentor, você consegue?
Será que você consegue? Do lado esquerdo, você vê aí um sacerdote alegremente olhando para quando eles levantam os 2 filhos. Quem é esse sacerdote? É o padre Omar Raposo, que é reitor do santuário. Esse padre, tem algumas coisas polêmicas envolvendo ele. Uma, que você está vendo na foto aí, foi o batismo da filha, eu acho que da Regina Casé. E você vê que a Regina Casé, ela mandou colocar na roupa dela, do marido dela tal, fotos dela e do filho. Mas olha o escândalo, olha a estola desse padre. Está lá a foto do filho dela e de Regina Casé. Então, completamente desleixado com o sacerdócio dele. Tá? Completamente desleixado. E fez lá o batismo. Esse mesmo padre, ele foi o que celebrou a missa para o ator Paulo Gustavo, né, que faleceu devido a complicações relacionadas ao Covid-19, lamento muito pela família, mas que não era católico. Não era, podia ser batizado, mas não católico. Tem o primeiro vídeo desse canal aqui, ele fala sobre isso. Está lá no Cristo Redentor, parecia mais um ato político. Ele estava lá celebrando. Completo desleixo. Completo desleixo com a doutrina da igreja. Não, temos que fazer as pessoas felizes, não importa como. Está aí. Né? Tem outro caso também. Temos mais um caso aqui no Brasil. Tá? Deixa eu procurar aqui. Caso aqui no Brasil. Também foi bastante polêmico. Está aqui. Lá no Globo. Dia 8 de agosto de 2017. Casal gay que recebeu carta do Papa por batizar filhos ouviu o não de 4 igrejas. 2 homens batizaram os filhos na Igreja Católica. Tá? E eles tinham mandado uma carta para o Papa Francisco, explicando algumas coisas, não sei o que, não conheço o teor dessa carta. Papa Francisco recebeu essa carta, né, e respondeu através de Monsenhor Paolo Borgia, assessor para os assuntos gerais, lá do Vaticano. Está aí a carta para você ver, ela diz o seguinte: prezado Senhor, o Santo Padre viu com apreço a sua carta, com a qual lhe exprimia sentimentos de estima e veneração, e formulava votos pelos bons frutos espirituais do seu ministério de pastor da Igreja Universal. Ao agradecer, da parte do sucessor de Pedro, o testemunho de adesão e as palavras de homenagem, posso acrescentar, também o Papa Francisco lhe deseja felicidades, invocando para sua família a abundância das graças divinas, a fim de viverem constante e fielmente a condição de cristãos, vivendo em pecado mortal de homossexualismo, como bons filhos de Deus e da Igreja, ao enviar-lhes uma apreciadora bênção apostólica, pedindo que não se esqueçam de rezar por ele. Aproveito a ocasião para lhe exprimir a minha fraterna estima em Cristo Senhor. Está ali, Monsenhor Paulo Borges, assessor de assuntos gerais do Vaticano. Pessoal, vejam só. Se a gente partir do princípio que o atual pontificado ele está cometendo uma série de erros relacionados à prática homossexual, a seja o que for, de que, não, é porque o Papa Francisco ele quer que essas pessoas se sintam acolhidas, venham para a igreja, aí se arrependam e mudam de vida. Então, se eu ficar tratando as diferentes, elas nunca vão se converter. Se a intenção do Papa Francisco é essa, está sendo desastrosa. Por que está sendo desastrosa? Porque, só para vocês terem ideia, eu conheço gente que já frequentou a igreja, que hoje vive como homossexual, vive com outro homem, com outra mulher, e que diz o seguinte, teve um que disse um tempo atrás o seguinte: não, o Papa Francisco autorizou. Qual é a ideia atual? É o Papa Francisco está autorizando. Em que momento o Papa Francisco foi lá para dizer assim: não estou dizendo isso, é pecado, não estou querendo apenas que se sintam acolhidos e venham para cá. Não se diz nada. São declarações dúbias, são declarações imprecisas, abre-se fendas gigantescas na moral da igreja, tá? A gente vê o clero, boa parte do clero alemão, muitos bispos inclusive, fazendo bênçãos de homossexuais dentro da igreja, sem ser punido. A gente vê casos e casos como esses aqui, que pessoas que não estão arrependidas e não têm condições, estão recebendo o batismo e batizando os filhos, até aquele casal de lésbica dando beijinho dentro da igreja. Está mostrando aqui, ó, tá vendo? Ó, a gente fez, ó, a gente conseguiu. Nada agrada mais um exército do que ele mostrar que ele se infiltrou no campo do inimigo dele e causou confusão.
É isso que está acontecendo. Você vê também no primeiro vídeo desse canal, que foi feito alguns anos atrás, como por exemplo aquela missa que foi feita lá pelo cardeal primaz Dom Sérgio Rocha, contra as vítimas da homofobia. Quando você ia olhar, estava lá. Quem foi que encerrou a missa foi acho que era um transexual cantando. Virgem Maria, rogai por nós. Isso foi todo em cima disso, toda a narrativa. Por quê? Porque você vai infiltrando devagarzinho dentro da igreja até chegar à situação atual. Entendam o seguinte, pessoal. Um homossexual, um heterossexual, seja quem for, ele sempre será e deve ser bem-vindo na igreja. Você quer vir para a igreja, quer estar lá sentado, assistindo a missa, ouvindo a pregação, à vontade, vá, sempre trate essas pessoas muito bem. Não interessa quem seja, trate bem, respeite bem, receba bem. Mas a partir do momento que ele quero realmente participar da igreja católica, mudar de vida, então você vai ter que deixar o pecado. Deixar o pecado, abandonar o pecado, mudar de vida, e aí você realmente pode receber os sacramentos. Mas o que tem se passado hoje, no atual pontificado, não está tudo bem, Deus lhe ama desse jeito que você é, então não precisa mudar. Não precisa mudar. Então está uma confusão gigantesca. Essa pessoa poderia de repente dizer, poxa, eu quero mudar de vida, sei que estou errado, vou mudar. Tem vários homossexuais que se converteram à fé católica, continuam com a tendência homossexual, mas disseram, eu vou viver a castidade. O catecismo fala que o pecado não é a condição à tendência homossexual, mas é a prática homossexual. Só que o que a gente tem visto hoje é querer liberar geral. Vem aí o sínodo da sinodalidade, o escândalo que está sendo esse sínodo. As pautas que estão sendo levadas lá são uma coisa horrorosa. Tá? A gente precisa respeitar o Papa Francisco, eu sempre digo, respeite o Papa Francisco, não o xingue, não fique fazendo acusações para ele, tal. Mas a gente precisa entender que o atual pontificado tem sido terrível em relação a isso. Terrível, terrível. Seja em omissão, seja de uma maneira velada, incentivando certas práticas que são condenadas pela Igreja Católica. Todo dia a gente tem uma notícia triste vindo do pontificado do Papa Francisco. Todos os dias é uma tristeza, todos os dias é uma decepção. Mas eu não deixo de respeitar ele e rezar por ele. Tem canal aí, que eu não vou ficar falando o nome aí, que ficou passando pano. Não, vocês estão distorcendo, tá tudo bem, tudo é maravilha. Canal anestesista. Fica anestesiando os católicos. Não, vai que o leão é manso, fica tranquilo, é exagero desses red threads, é exagero desses tradicionalistas aí fanáticos. Não, tá tudo maravilhoso, não tem problema nenhum na igreja. Você olhar a prática, tá aí. Vocês já notaram que ninguém ataca o Papa Francisco da esquerda? A mesma esquerda que xingava Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, seja o que for, hoje ela trata o Papa Francisco da melhor forma possível. As feministas não atacam ele, ninguém ataca ele. Por quê? Porque enxerga nele um aliado. Eu não canso de dizer, se amanhã o Papa Francisco sair, tá? Seja por falecimento, seja por renúncia, tá? Peço que Deus o abençoe, tá? Tenha certeza, se entrar um Papa fiel à tradição, esse Papa vai ser atacado da maneira mais feroz que vocês já viram em toda a história. Porque a esquerda, enquanto ela não chega ao poder, ela vai devagar. Quando ela chega no poder e perde, ela fica extremamente violenta. Podem se preparar para isso. Então, meus irmãos, eu terminei de ler esse documento aqui, fazer essa reflexão com vocês. Peço a vocês, rezem pelo Papa Francisco. Você que é sacerdote, não permita o batismo de homossexuais, transexuais, crianças que estão aos cuidados de homossexuais, se não houver o arrependimento. Não trate mal, não rejeite, mas, não, a situação é essa, então pronto, eu vou ter que fazer uma bela reflexão para saber o que eu tenho que fazer. Tá bom? E se não houver certeza que essa pessoa vai viver a fé católica, se arrependeu de seus pecados, o batismo não vai ocorrer. O documento também dá essa abertura. Esse documento ele facilita a situação dos progressistas, que é um documento que foi redigido de uma forma a deixar muitas brechas, tá? Mas ao mesmo tempo há itens aqui que permitem que um padre e um bispo fiel à igreja consigam contornar essa tendência do documento e impedir que absurdos como esse venham a acontecer. Tá? Lembrando que quando a criança vai ser batizada, é perguntado aos pais, ou quando a pessoa vai ser batizada, é perguntado ao próprio batizando, se a pessoa vai renunciar ao pecado, se a pessoa vai renunciar a Satanás, se a pessoa quer mudar de vida, tudo é perguntado. Veja as promessas de batismo, as
as perguntas feitas durante o batismo. Será que uma pessoa que está vivendo a transexualidade consciente e orgulhoso, ele está preparado para receber o batismo de regeneração quando ele não quer regeneração? Será que o homossexual que está vivendo numa condição de sodomia, um pecado gravíssimo contra a lei natural, a lei de Deus, ele está em condição de receber o batismo? Será que essa é uma estratégia correta para eu trazer as pessoas para Deus? Ou eu estou legitimando o pecado? Será que não era bem melhor que eu, diante de uma situação em que eu tenho uma pessoa homossexual, uma pessoa que está na transexual, tentasse acolher, mas me mostrando para ela que ela está no pecado, que ela precisa mudar? Então, peço que vocês rezem pela igreja, rezem pelo Papa Francisco, não desanimem. O atual pontificado vai passar um dia, vamos rezar para que venha um Papa fiel à tradição, mas antes de tudo pedir que o Papa Francisco perceba os erros que estão acontecendo no pontificado dele, sempre respeitando, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Reze por nós, reze por nosso canal também, tá? A gente também está postando esses vídeos no Rumble e no COS TV. Tem as redes sociais também alternativas da gente para que você possa acessar. Acesse sobretudo a página da gente do Facebook. E espero ver você no próximo vídeo. Muito obrigado pela paciência e reze por cada um de nós. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.